preciosidades, homens e mulheres de alto valor, gente. A gente vai para mais um dia de live. Bom dia, minha mãe amada, maravilhosa, saudada senhora. A gente vai para mais uma live sobre chamado e propósito. Lembrando que hoje é a última live sobre chamado e propósito. Bom dia, prima. Chamado e propósito. A gente falou, antes de você fazer a primeira, você tem que conhecer, saber quem você é, o que Deus já falou a seu respeito. Se você começa a fazer algo sem você saber quem você é, provavelmente você está fazendo algo que não é nem o que você foi chamado para fazer. Amém, amém. Então, antes de tudo, de você querer fazer algo para Deus, você tem que primeiro saber quem você é. Não tem como você saber quem você é se você não buscar isso do Senhor. Sua identidade está em quem te criou, entendeu? Então, antes da gente falar sobre chamado e propósito, a gente falou sobre identidade. Foram 10 dias que a gente falou sobre identidade, que aí te dava pistas de você buscar no Senhor a sua identidade. E aí a gente falou sobre chamado também. Esse é o último dia de chamado e propósito. E a gente falou sobre diversas coisas que está claro na palavra que todos os cristãos foram chamados para isso. A primeira coisa é buscar amar o Senhor de todo o teu coração. Aproveita e compartilha aí, gente, que a outra pessoa também, né? A primeira coisa é que o Senhor nos chama para amar Ele de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. E por nós amarmos, não porque nós somos bons, mas porque Ele já nos amou primeiro, a gente agora é cheio do amor dele, a gente transborda. Porque Ele também nos chama para amar o próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar o próximo se eu não me amar. Nem pense, eu vou amar o outro, se você está se amando primeiro, você está dando migalhas, de você. Você primeiro se enche de Deus, se enche, aí você transborda do amor dele, ok? Isso é o primeiro chamado de todos. Depois tem o ID. Todo cristão foi chamado, não só pastor, não só pai, não só missionário, mas todo cristão foi chamado para fazer o ID. E a palavra diz ainda que aquele que prega, que faz o ID, levar o evangelho a toda criatura, manifestada um poder. Então, a gente tem um poder que tem, não é por nossa capacidade, mas o Espírito Santo que está dentro de nós nos capacita. E o próprio Jesus disse que obras maiores do que Ele faríamos pelo nome dEle. Então, a gente tem poder de manifestar o céu aqui na terra, entende? Então, outro chamado que todo cristão foi feito é de manifestar os céus aqui na terra, por favor, do ida, onde a gente for, levar o brilho. Você foi chamado para ser sal, para ser luz desse mundo, para fazer a diferença quando você passar na sua vizinhança, no seu trabalho, onde você estiver, entende? Você tem que manifestar o reino dos céus aqui na terra. Você tem que levar a mensagem da cruz, a mensagem do reino dos céus e manifestar a glória dele aqui. E você tem esse poder para isso, não por você, mas pelo nome de Jesus. Outra coisa, você foi chamado também para manifestar os dons e talentos que Deus confiou. E aí a gente fez um live sobre isso, Eu amo dons e talentos, eu creio que eu como missão, eu uso o instrumento da análise comportamental para ajudar as pessoas a identificar algumas habilidades e caminhar rumo a um talento que ela tem. Então eu deixei salvo esse live para você identificar, saber se conhecer mais, para você identificar seu talento. E aí tem que multiplicar isso. A gente falou também sobre que os sonhos do Senhor são muito maiores do que você. Tem algo que queima o teu coração? Qual é aquilo que te incomoda tanto? E geralmente o teu maior bloqueio às vezes tem intimidade com o teu propósito. Eu tinha muito medo, gente, de falar em público. Eu não falava pra ninguém. Aparecer aqui, falar no live, gente, era um desafio. Falar em público pra mim, pelo amor de Deus, eu passava mal. Na escola mesmo eu passava mal, eu sentava, a professora colocava o ventilador no meu rosto para que eu conseguisse apresentar um trabalho. Mas, por quê? Desde o longo da nossa história eu sempre falo, às vezes o inimigo sabe melhor do que nós mesmos, para o que nós somos chamados para ser. E aí ele vai colocando pessoas, vai colocando situações para que nos leve a nos afastar daquilo que fomos chamados para ser e para fazer. Então, se eu tenho uma habilidade na oratória, o que começou a acontecer? Desde pequena, eu começo a
eu fui me retraindo para que eu não vivesse aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E isso eu só fui desenvolver quando eu cresci, de passar pelo processo com Deus, né? de me desenvolver com Deus, de relacionamento com Deus. E ali eu comecei a me desenvolver, né? Em relacionamento com Deus, Ele me mostrando quem eu era e eu obedecendo também o direcionamento dele. Quanto mais eu obedeci o direcionamento dele, mais eu vi o extraordinário. É tanto que a gente falou também, né, que se tem algo que queima o teu coração, vai caminhando. Para você fazer o chamado de Deus, você tem que crescer em relacionamento com Deus. Porque se você crescer em relacionamento com Deus, você vai começar a fazer as coisas porque as pessoas estão pedindo para você faça. Mas se você tem relacionamento com Deus, você vai fazer porque você está sendo direcionada pelo Espírito Santo. Você agora vai requerer de você o quê? Obediência para fazer, entende? Então, o Espírito te direcionou, então você vai e faz, você vai se movimentando e vai ser algo às vezes que vai te dar medo, vai precisar que você seja ousado, que você tenha fé, de fato, porque as coisas do Senhor, quando o Senhor te chama, não é o que é natural para você, não era algo natural para mim falar em público, por exemplo, não era natural para mim falar por aqui, né? Mas quando Ele nos chama é para algo que não é a nossa própria capacidade, que a gente se limita, de fato, entende? Porque aí a gente vê que foi a mão dele, foi Ele que nos capacitou, foi Ele que nos colocou. Quando é por a nossa própria força, é nós, entende? Então, para isso, para você saber qual é a sua chamada, vai requerer que você invista tempo com Ele, invista tempo no secreto, invista tempo de entender quem Ele é, e a entender quem você é, o que Ele confiou em você, as coisas que você seja boa, e vai requerer obediência, vai requerer sensibilidade, você calar as vozes que estão ao seu redor, para ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes você está tão ocupada, né, com as vozes que tem aí ao seu redor, você não consegue ficar sozinha, você não consegue ter um tempo de qualidade com o Senhor, porque às vezes você tá ali, né, só está envolvido com as pessoas, mas ali você está vendo Deus de ouvir falar, do que as pessoas estão falando. Você vai requerer para você descobrir o que você é, para você descobrir o seu chamado, seu propósito, você vai querer intimidade direto com quem te criou, entende? Desculpa, eu tô tossindo. Então, isso é o primeiro passo para você descobrir seu chamado. Primeiro, descobrir quem você é, vai requerer relacionamento. Então você descobre quem você é, tem um relacionamento. E aí o que? Sensibilidade no Espírito. Cala as vozes. Não ouve, queira ouvir a voz do Senhor. Do Espírito, me ajuda. Às vezes você vai precisar fazer... tá tão acelerado nesse mundo que a gente fica com muitos pensamentos. Meu esposo é instrutor mais fundo, então eu aprendo muito com ele a calar as vozes do pensamento. E aí você tem mais sensibilidade, por exemplo, de ouvir o Espírito. Você para de ficar pensando com um monte de pensamentos e você tem mais sensibilidade de ouvir o que vem do Espírito, entende? Então vai ter que calar as vozes para que você possa, de fato, ouvir o que o Espírito te direciona. E agora, como esse primeiro relacionamento com Deus, segundo, calar as vozes, ser direcionado pelo Espírito, e agora vai requerer o que? Obediência. Às vezes que o Senhor vai mandar você fazer, não vai ser fácil para você. Mas se você confiar, você obedecer, algo extraordinário acontece. Tenha certeza disso, que algo extraordinário, você só vai viver o extraordinário quando você vive o que de fato, os sonhos do Senhor para a tua vida, sabe? Os planos dele. A palavra diz que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. A palavra diz que os pensamentos, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Os pensamentos dele são mais altos. Eu sempre comparo, como se os nossos pensamentos fossem aqui na terra e o pensamento de Deus fosse o céu. Ou seja, muito mais alto é o que ele tem para nossas vidas. Então, se você obedecer mesmo, você acha, não é na minha capacidade. Senhor, quando eu obedeci, fiquei em Alphaville, eu questionei ainda Deus, né? A gente deu ontem o exemplo de Maria. Maria, quando o anjo disse que ela ia engravidar, ela nem questionou. Ela disse, eis-me aqui, a tua serva, faça conforme foi falado. Ela nem questionou. Eu, né, tinha que eu sou estável, então, né, eu não sou perfeita, né, gente? Maria é agraciada, de fato. Eu já ia até questionar, né?
É muita coisa, por exemplo, quando o Senhor mandou ficar em Alphaville, assim, como é que eu vou ficar na terra mais cara do Brasil, se eu trabalho lá em Pernambuco, pai da glória, eu não conheço ninguém aqui, né? Já ia começar a pedir uns 3 sinais ali a Deus, e o Senhor providenciou ainda pela misericórdia, o amor dele, porque ele me conhecia também, ele sabe como eu era. Eu tenho o perfil de uma pessoa estável, gente. Então, pessoa estável, ela gosta de segurança, né? Então isso é um grande problema, entende? Mas, enfim, vamos lá prosseguindo para o último dia do nosso devocional aqui, propósito chamado. E diz assim, chamado ao longo do tempo. Em Mateus capítulo 25, gente, eu tenho uma experiência muito grande com esse capítulo. Foi quando eu decidi realmente largar, né? Eu estava muito a concurso público. E nenhum desses últimos concursos que eu fui fazer foi em Brasília. E lá eu tive uma experiência com Deus com relação a essa passagem, que é a passagem dos talentos. O Senhor já tinha, né, de fato, me mostrado muita coisa. Já tinha crescido em vários conhecimentos, porque eu tinha orado ao Senhor. Minha oração sempre foi há mais de 10 anos, eu sempre orava. O Senhor me ajuda a crescer em discernimento, em conhecimento, sabedoria. Todo dia eu orar com sabedoria. Então, mesmo sendo criado no interior de Pernambuco, onde tinha poucos acessos, o Senhor me levou a conhecer de forma mais ampla a palavra, a questão de desenvolvimento pessoal, de fato. Muitas coisas, o Senhor foi colocando pessoas na minha vida para que eu crescesse. E ali tudo faz, só que eu só fazia aquilo pra mim, eu tava escondendo meus talentos, eu tava sendo negligente. Tudo que o Senhor nos dá, entenda, você só vai receber mais se você transbordar. Se você recebe uma palavra hoje aqui, você só vai ser mais abençoado de fato se você transbordar, você abençoar outra pessoa. Entenda, o Senhor não te dá nada que é só pra você, Ele quer que você transborde. Quando você transborda, é o princípio da generosidade. Entende? Quando você transborda, você prospera, você é mais feliz, você cumpre um princípio. E aí o Senhor te dá mais. E aí eu orei, gente, eu me lembro que eu estava, né, em Brasília. E assim que eu cheguei, esse concurso foi cancelado. E eu peguei o celular, chorar, não vai adiantar. E eu fui para um parque muito bonito que tinha. Comecei a andar de bicicleta lá. Olá, Marcelo! Comecei a andar de bicicleta lá nesse parque. E eu tenho, né, um tipo diferente de relacionamento com Deus, com visualização. E aí eu comecei a conversar com Deus, eu sozinha no parque. E o Senhor me falou sobre. E eu comecei a orar novamente. Senhor, me dá sabedoria. Eu quero crescer em sabedoria. E aí ele começou, trouxe toda a memória, tudo que, de onde ele tinha me tirado já, tudo que ele já tinha feito, desde quando eu saí da pedra para a faculdade, quantas pessoas ele me colocou, aonde eu fui, todas as coisas. E eles, o que você tem feito com isso? Você tem guardado só para você. E ali, né, aí começar a parar dos talentos. Nossa, aqui doeu, foram 5 dias. Todo mundo que mandava mensagem para mim, gente, era parábola dos talentos. Se eu abrisse o Facebook daquele tempo, era parábola dos talentos. Mensagem no WhatsApp era parábola dos talentos. Mensagem, enfim, gente, era tudo isso. Eu me lembro que eu entrei no YouTube, de fato. Entrei numa live que tava de manhã, que eu nem conhecia, que era um dos nossos mentores ainda hoje, né, o Marçal, e ele tava falando da parábola dos talentos, gente. E ali eu tomei algumas decisões depois disso, que foram caminhando, né, rumo a algumas coisas que eu vivi, de fato. Eu fui caminhando em direcionamento ao que o Espírito me falava. Mas enfim, vamos lá, voltando aqui. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta que um homem, ao sair de viagem, chamou os seus servos. Manda um beijo pra Rafa, Marcelo. Saudade de vocês. Chamou os seus servos, para um deles deu 5 talentos. 5 talentos para um, 2 para o outro e para o último somente um. O servo que tinha 5 investiu seus talentos e multiplicou. No mínimo você tem um talento. Saiba disso, no mínimo você tem um talento. O servo que teve 5 talentos, ele pegou e investiu e multiplicou. Voltou com um dobro, ou seja, ele voltou com 10. O que tinha 2 fez o mesmo. E voltou com um dobro também, com mais 2. No entanto, o que tinha um talento voltou apenas com
a mesma quantia. Será que você seria um servo, né, que tem 5 e vai multiplicar para 10? Ou o servo que tem 2, mas mesmo assim multiplicou, é servo bom? Ou você é aquele servo que você já tem um talento, mas você está enterrando? Me diz aí, questione isso com você. Será que você está enterrando aquilo que Deus te confiou? Você tem uma habilidade nata. Eu tô vendo o Marcelo aqui, ele tem uma habilidade nata de ensinar, gente. Ele é muito inteligente. E será que essa habilidade está se multiplicando? Eu creio que ele sim, que ele é muito inteligente. Mas eu, por exemplo, muito tempo, é uma palavra que sempre eu procuro todos os dias, né? Eu estou multiplicando meu talento ou estou enterrando? Porque o preço de enterrar é muito caro, saiba disso. É muito caro. No mínimo você tem um talento. Entenda, será que o que é que eu estou fazendo com esse talento? Eu estou multiplicando ou eu estou enterrando? E detalhe, esse talento até você pode prosperar com ele. Talento naquela época da Bíblia era dinheiro de fato. Era, acho que 17 mil denários romanos. Você entendeu que você é bom? É igual que sempre eu falo com a análise comportamental. Você entender quem você é, entender as suas habilidades naturais. Você entende que você tem um talento nato que é seu. E agora você quer multiplicar ele. Você prospera no seu talento de forma natural. Entende? Só que às vezes você não entende, você não conhece esse seu talento. Você ou então conhece e você enterrou, você jogou, você não dedicou tempo para entender ele. Você, não tem tempo para isso não, você vai ser outra coisa. Mas se você focar nesse talento e multiplicar ele, você está cumprindo um chamado, você vai abençoar pessoas e você ainda muitas vezes vai prosperar, acredita? Então vamos lá. Esse que recebeu apenas um... Esse que recebeu apenas um, com medo do seu mestre, por enxergá-lo como um homem mau, permitiu-se paralisar e não fazer nada. Será o que é que tem que paralisado hoje? O que é que tem paralisado você cumprir aquele talento, você exercer o talento que você teve? Até o seu chamado, você já sabe o que você foi chamado, você já sabe qual é o seu propósito, você às vezes tem medo de falar em público. Qual é o medo que você tem? O que é que tem que paralisado de você de fato ser quem você nasceu para ser? São as crenças limitantes? São traumas do passado? Muitas vezes a gente está falando, às vezes, eu falei também, corpo, alma e espírito. A gente não pode só espiritualizar tudo. Você é um ser espiritual que possui alma e que tem um corpo. Então o que é que tem paralisado? É uma doença? É que você tem que cuidar da sua saúde? Eu, por muitas vezes, como eu digo, às vezes eu tenho que cuidar muito, eu estou com situação com relação à saúde que muitas vezes me paralisou durante esse ano. Com mudança do clima totalmente diferente do que eu estou acostumada. E aí eu tenho que identificar e melhorar isso. Eu estou ainda com tratamento de vitaminas, enfim. E você, tem identificado o que é isso? Que são suas emoções? São seus traumas emocionais? Traumas de infância? Entende? Falta de um pai. Se você teve falta de pai na sua infância, é difícil você se relacionar de forma correta com Deus, entende? Com o pai. Às vezes você vai ver um Deus como rigoroso, aquele Deus ranzinza, porque você teve um pai bem assim. Mas, e você não entende também que ele é um pai amoroso, que ele cuida, que ele tem boas coisas para você, que ele tem planos maiores para você. Entende? Então você tem que analisar muito isso, você tem que cuidar dos 3 esferas do seu corpo, de você, seu. Qual o medo, às vezes, de você falar em público? O que está por trás desse medo? Não é o medo de falar em público, né? Geralmente é o medo de ser reprovado, de ser rejeitado, entende? De não ser aceito. Você está precisando da aceitação de pessoas. Se eu falar uma coisa errada, vão me rejeitar, vão me criticar, você está preocupado com o que as pessoas vão falar, entende? Aí porque a sua identidade não está afirmada, porque você não sabe quem você é, porque se você quem você é, você tem que saber o quê? Eu preciso agradar e aprovar e ter a aprovação daquele que me chamou, entende? Daquele que me chamou. Eu estou fazendo o que ele me chamou? Ok. Se eu estou agradando ou não? Ok. Na maioria das vezes, quando você está cumprindo seu propósito, de fato, você não vai agradar as pessoas. Saiba disso.
vai vir muitas críticas, você não vai ter apoio de pessoas e você só vai poder ter existir. Entende? Em tudo isso. Você é chamado às vezes para fazer algo grande. Só que o algo grande começa pequeno. E o algo grande, gente, na maioria das vezes você não vai ter apoio das pessoas próximas a você. Eu sou muito feliz e grata porque minha mãe, né, se foi assim, ela sabia como era o meu relacionamento com Deus, então ela sempre foi de me apoiar. Eu não entendia muito, mas ela me apoiava nas coisas. Né? Eu ficava calada também, nunca disse tudo, né, que o Senhor me mostrava, que era loucura, assim. Mas minha mãe, gente, uma mulher sábia, assim, que foi uma das principais impulsionadoras com relação a confiar, a dizer, mãe, é algo de Deus. Então ela nunca questionou muito quando eu falava sobre isso. Então eu sempre tivesse o apoio dela com relação a algumas, lógico que algumas coisas ela questionava, né? Lógico, mas muitas coisas assim, a minha mãe me apoiou muito, mas nem sempre você vai ter esse apoio. Nem sempre você vai ser apoiado, você não pode paralisar diante do não apoio das pessoas. Se você for chamado para fazer algo grande, ninguém vai confiar inicialmente no que você foi chamado, até você mostrar os resultados, entende? Olá, Ayane! Até você mostrar os resultados, as pessoas vão duvidar. Então, quando você começar, se o Senhor você está sentindo a voz que é para fazer, né, do Espírito, direcionando, vai e faça, confie só no Senhor, que Ele te capacita, que Ele te instrui, que Ele te dá tudo que é necessário. Não espere a aprovação das pessoas. Como eu disse, na maioria das vezes você não vai ter a aprovação das pessoas. Você precisa da aprovação. Quando você se conhece, você entende. Eu preciso da aprovação daquele que me chamou. Eu estou fazendo o que ele me chamou? Então, ok. As outras pessoas que não estão aceitando, a maioria das pessoas não vão questionar, as outras pessoas, aliás, não vão aceitar, muitas pessoas vão rejeitar você. Mas se você se envolver, eu gosto muito, né, de uma palavra do pastor Fernandes, André Fernandes, ele diz assim: se você se mover por aprovação, se você precisa de aprovação das pessoas para fazer algo, você cai na reprovação. E saiba, se você está cumprindo algo grande, algo que foi direcionado para o seu chamado, vai vir reprovação, porque Jesus foi rejeitado. Entende isso? Entende? Que Jesus foi reprovado, ele foi morto pelos próprios judeus, pelo povo religioso. Entende? Então, entenda isso. Se você foi chamado para algo, seja só direcionado pela voz do Espírito Santo. Você tem que estar em conexão com o que Ele te chamou, em conexão, sensibilidade, direcionar e obedecer. Às vezes o passo é muito grande, mas o passo é muito grande, vai e obedece, Ele vai prover. Ele vai fazer as coisas acontecer, entende? Só obedece. Obedece, o extraordinário vai acontecer. A gente tem um exemplo de Maria, gente. Maria, o anjo veio e disse a ela que ela ia ser mãe do Messias. E ela era provavelmente uma adolescente naquela época. Ela não questionou, ela disse: está certo, isso aqui, né, conforme o que você falou. E ela não questionou. E agora, meu noivo, José, será que ele vai acreditar? Ela não questionou nada disso. Mas ela só disse assim aqui e obedeceu. E o que aconteceu? O próprio anjo foi lá e falou com José. Entendeu? Então, quando você obedece, as coisas vão acontecendo. O Senhor vai movendo as coisas porque você obedeceu. Quando eu obedeci lá atrás e ficar em Alphaville, o Senhor foi movendo. O Senhor moveu, preparou a casa. O Senhor preparou as pessoas que estariam na casa, para que ser especialista também em emoções, para que a gente trabalhasse ali. O Senhor preparou momentos. O Senhor preparou até meu esposo, gente. Quando eu voltei para a Pedra, eu não queria voltar para Alphaville, porque, tipo, gente, na Pedra, né, em Pernambuco, era minha zona de conforto. Entendeu? Na zona de conforto não há crescimento, mas eu estava no meu conforto. E aí, o Senhor me revelou, teve 2 sonhos, e eu não, Senhor. E eu pedi confirmação, mas se o Senhor está falando, eu vou obedecer. E ali, eu me lembro que naquele dia eu saí e o Senhor me deu a palavra, que era sempre a mesma palavra que Ele me dava com relação a isso. Tive 2 sonhos. E aí eu fiquei resistindo, até que teve uma coisa que estava me prendendo, que era o carro. Bom dia, meu amor, lindo, maravilhoso.
quero o carro. O Senhor fez algo, né, para que aquele carro ali meu pai vendesse. E quando meu pai vendeu, gente, né, que era um carro que era meu e do meu pai, e ele queria me dar o dinheiro para que eu conseguisse comprar outro aqui em São Paulo. E aí, quando meu pai vendeu, ele voltou de repente, quando eu comprei a passagem, né, aí ele comprou, fez outro negócio que o carro voltou para nossa casa, acredita? Enfim, o Senhor foi caminhando, foi movendo as coisas. Eu queria, e o Senhor às vezes você pensa, besteira minha. Não, o Senhor se importa com os mínimos detalhes. O Senhor sabe como eu sou apaixonada, né, por vista. E o Senhor, eu queria sair, né, eu queria agora um apartamento. E o Senhor preparou um apartamento que tinha a vista para o parque da cidade. Tinha um lago, gente, lindo, maravilhoso. Eu sou obrigada, gente. Me senti tão amada por Deus, sabe? Nos mínimos detalhes, que Ele se preocupou com isso. Que Ele sabia que Senhor, olha a vista que eu tenho aqui na minha cidade, né? Olha a vista que eu tenho também lá. E o Senhor se preocupou com isso, sabe? Olha como o Senhor é maravilhoso nos mínimos detalhes. Mas vamos lá, né? Os outros servos, lembra que ele estava falando da parábola dos talentos, que um servo talvez se paralisou diante dos meios, das circunstâncias, por achar que o Senhor, que o homem era um homem mau, né, aí ele fez o que? Paralisou e enterrou o talento. Qual é o medo que tem que paralisar? Entende? O que é que tem que impedir de multiplicar teu talento? O que é que tem que impedir de exercer um dom nato, a habilidade nata que o Senhor te deu? Os outros servos, entretanto, não tinham medo de arriscar. Cuidado, você tem que ter medo para você progredir na vida, né? Você tem que arriscar para você progredir na vida. Eu tenho um perfil que você estava. A pessoa que estava, ela gosta de segurança. Só que, gente, na segurança não há prosperidade. Entendeu? Porque você precisa arriscar de fato. Você vai ter sempre aquele mesmo dano. Se tiver, ok. Se quiser aquilo, mas se quiser prosperar de verdade, você vai ter que arriscar. Você vai olhar para os grandes investidores, você vai olhar para os grandes empresários, eles arriscaram, eles foram em frente. E o que é que o cara fez aqui? Ele fez isso, eles arriscaram, né? O que tinha 5 arriscou e multiplicou, o que tinha 2 arriscou e multiplicou e cumpriu aquilo que foi chamado. Só que o outro talvez seria um escravo, Jesus da glória, né? Que isso faz o que? Enterrar o seu talento. Eu enterrei muito tempo meus talentos, gente. Por quê? Porque eu queria estabilidade, porque eu queria ter uma coisa segura, né? Eu buscava segurança no concurso público e, enfim, então eu só estudava. Minha vida era estudar, era viver no quarto de domingo a domingo estudando e enterrando meus talentos. Até que o Senhor, né, foi me alertando, trabalhou e eu tive coragem de arriscar e eu arrisquei. E eu arrisquei, eu vivi o extraordinário. Eu vivo o extraordinário, eu arrisquei, mas eu arrisquei em obediência a Ele, em obediência a fazer o que Ele me chamou. E não há que nada que eu pudesse comparar na minha melhor visão, nos meus melhores sonhos. Eu poderia comparar com o que eu vivo hoje, com o que eu já vivi. Não imaginaria, gente, tudo que o Senhor já fez na minha vida. Entende? Então precisa arriscar para o meu extraordinário. Você precisa arriscar, mas arrisca confiando naquele que te chamou. Arrisca confiando naquele que te direciona. Entende? É a capacidade que ele tem. Confia. De fato. Os outros, entretanto, não tiveram medo de arriscar. Eles arriscaram. Porque conseguiram perceber e antecipar a alegria que aquilo traria para o mestre. Por isso deram bons frutos. Você está dando bons frutos? Quais são os seus frutos? As árvores, aliás, como se diz? O fruto. A árvore se conhece pelos frutos. Quais são os seus frutos? Não adianta você falar, a gente quer ver os frutos seu. Sempre que penso em como exercer um chamado, algo que realmente vai causar impacto duradouro na terra, eu me dou conta de que só será possível se soubermos verdadeiramente quem somos e que somos filhos. Aleluia. Você só tem como causar e fazer o que Deus te chamou e causar um impacto
hábito, aonde você estiver na terra, se você souber de fato você é filho, você não é só servo, você é servo de Deus também, mas você é filho, você principalmente é filho de Deus, entende? Às vezes todas as pessoas se comportam como servo, então desfruta de ser filho, mas quando você desfruta de ser filho, você desfruta das bênçãos celestiais, você desfruta das heranças de Deus, entendeu? Sobre a sua vida. Só quem é filho desfruta da herança. Servo não tem herança, entende? Às vezes você não está vivendo o extraordinário porque você não está sendo servo, você não tá vivendo como filho, você está vivendo só como servo, fazendo, dizendo que está fazendo para Deus, né? Às vezes é para o homem. E aí não desfruta de que você é, de ser filho de Deus, entende? Então, só você vai fazer algo que vai impactar de fato essa terra, vai fazer o que você chama, se você entender que você é filha, filha amada, filho amado, entende? Se tivermos uma visão errada do nosso Pai, é certo que iremos cometer erro. Lembra que nossa identidade está nele. Se a gente tiver uma visão errada, distorcida de quem Deus é, do Pai que Ele é, nós temos uma visão errada de quem nós somos, distorcida de quem nós somos. Nossa identidade está nele. Não tem como ter identidade sem enxergar a identidade correta dele. E às vezes a visão sua está distorcida pelos fatos bloqueios emocionais que você tem relacionado a seu pai terreno. Porque quando você fala de Deus como Pai, você vai levar de forma automática o seu pensamento do seu Pai terreno aqui. Às vezes você vai, né, ligar isso com uma coisa, só que mesmo que seu pai tenha sido bom, maravilhoso aqui na terra, o Pai Celestial é muito maravilhoso, muito mais extraordinário. Mesmo que seu pai aqui na terra seja extraordinário, o Pai Celestial é muito extraordinário. E tenha certeza que seu pai muitas vezes errou aqui. Mas o Pai perfeito, ele nunca erra. Sabe, o Pai Celestial, ele nunca erra. Entende isso? Então, não compara teu pai da terreno com o Pai Celestial. Se ele foi bom, se ele foi ruim, se você não teve, saiba que ele é um pai. Você tem um pai que cuida de você. Entenda isso. Deixe isso aqui, você precisa se deixar ser cuidado também. Ok? Vamos aqui. Se tiver uma visão errada do nosso Pai, podemos colocar tudo a perder. Em meio à nossa caminhada, é certo que iremos cometer erros, mas nesse percurso de cumprir nosso propósito na terra, a chave é nosso coração. A gente tem que guardar nosso coração, gente. Porque quando a gente começa a fazer várias coisas, começa às vezes um ego, você vai ver o problema dos reis. No livro de Reis mesmo, você vai ver todos os problemas dos reis, muitos começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Porque às vezes a gente, muitos, quando tá na luta, é mais fácil estar perto de Deus, fato. Aí quando você está numa situação muito boa, se você não guardar seu coração, você desvia. Se é como se você, já consegui, então, ok. Isso, você vai ver. A maioria das pessoas estão mais próximas de Deus quando está na situação, quando está no bom, se distancia. Isso não aconteceu hoje, isso aconteceu com os reis de Israel e de Judá. Então, você vai ver, muitos reis começaram bom rei, com temente ao Senhor, mas terminou, chegou a glória, a riqueza e caminhar para a perdição. Um grande exemplo é Salomão, o homem mais sábio da terra, o homem mais rico que já existiu, gente. E o cara começou tão bem, mas a gente não sabe o fim dele. E ele se perdeu por conta dos relacionamentos errados. E está em relacionamento com várias mulheres de outras culturas, um jogo desigual, que não tem os mesmos valores que ele tem. A mulher tem um poder de influência muito grande. Olha só, de influenciar, fez perder o cara que era mais sábio do mundo, entende? Já Davi, que era seu pai, que a gente até vai falar um pouquinho dele, ele pecou, ele errou, gente, ele errou muitas coisas feias. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Se você dizer, como é que um homem que foi adúltero, que matou um soldado fiel,
Matou muitas pessoas, né, nas guerras, mas era o segundo o coração de Deus. Por quê? A gente às vezes julga que a gente quer que as pessoas sejam santas. A gente julga pelo comportamento. Mas o Senhor julgou Davi. Sabe por quê? Pelo arrependimento se prostrar. Davi, né? Tem um momento que eu não me lembro qual foi, que ele diz assim, o Senhor dá duas opções, ou cair na mão do homem ou na mão de Deus. E se eu prefiro cair na mão de Deus, eu sei que vai ser dolorido. Mas ele aceitava as consequências do pecado dele, ele não murmurava, ele sabia que eram as consequências. Ele chorava diante de Deus, se arrependia todos os dias. Davi, gente, era um homem de tremenda oração, você vai ver os salmos que ele fez. Ele se arrependia. Isso fez ele ser um homem segundo o coração de Deus. Ele errava e se arrependia e voltava. E não murmurava dentro do erro, pedia força diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias, das consequências do erro dele. Ele prosseguia. Mas vamos lá. A chave é nosso coração, para que possamos nos manter no caminho certo, sem nos ofender com qualquer coisa e perder a visão. Lembra que eu disse? No meio que você estiver cumprindo o propósito, vai vir muitas críticas, vai vir rejeição, vai vir, enfim, diversas circunstâncias, mas você tem que guardar seu coração. Eu estou fazendo aquilo que fui chamado. É isso que o Senhor quer? É isso, Deus? Se for, ok. Cala as vozes. Não dá ouvido àquelas, não queira viver por aprovação de ninguém, entendeu? Mas guarda o teu coração também, para não se vangloriar. Temos de guardar nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Esse é o provérbio de Deus. Então guarda o teu coração. Não deixe que as ofensas, o que vier, as críticas vier, te afaste, te faça perder da visão. Não deixe que o ego, o orgulho te afaste da visão que Deus te deu, faça perder a sua visão. Mas guarda o teu coração, porque dela procede as fontes de vida, ok? Quando olho para a vida de Davi, vejo uma pessoa que, assim como nós, cometeu pecados. Mas mesmo assim, Deus o chamou de homem segundo o seu coração. E você sabe por quê? A essência de Davi era cumprir a vontade de Deus, apesar de ter sido impossível e cometido muitos erros. Ele foi capaz de se arrepender verdadeiramente. Ele era um homem arrependido. Ele se arrependia rápido. E você vê que ele se arrependia pelos salmos que ele escrevia. Entendeu? E não voltava mais atrás. Ele não se ofendeu com a punição que seus erros trouxeram, mas usou disso para ir mais longe. Ele aceitou as consequências. E podemos dizer que desde a antiguidade até os dias de hoje, nenhum rei jamais superou Davi. É tanto que a bandeira de Israel é a estrela de Davi. É tanto que até hoje eles esperam o Messias que vem da descendência de Davi, porque eles não viram que Jesus é o Messias que veio da descendência de Davi, ok? Gente, ninguém superou Davi na história, de fato. Ele é o homem segundo o coração de Deus, e até hoje nenhum rei superou Davi. De fato, nem Salomão foi o homem mais sábio. Mas só o que trouxe mais aprendizado, que agradou, que foi um segundo o coração de Deus, foi Davi, gente. Olha só que lindo. Olha o que a obediência fez, ele ser conhecido. Será que tua obediência, direcionamento, quantas vai gerar um legado? Quantas pessoas depois da tua morte vão perceber isso? Nossa, eu aprendi muito com ela. Ela deixou um livro falando a história dela. Olha o que ela já fez, entendeu? Olha o que Davi, gente, a gente lê a história de Davi até hoje. E conhece ele como segundo o coração de Deus, mesmo sendo tão pecador e tão cheio de erro. E a gente hoje olha para os outros, só com o questionamento dos erros dele, apontando os erros dele, Deus viu o coração, Deus viu o teu coração, Deus viu o arrependimento da pessoa, ok? Ele conseguiu ir até o fim sendo fiel, gente. Davi foi até o fim da sua vida sendo fiel. Gente, e aí outra coisa que eu voltei aqui para guardar seu coração porque Davi, ele se perdeu, ele pecou de fato quando ele estava no melhor momento da vida dele, quando ele tinha já conseguido ganhar Jerusalém, já tinha o palácio dele, não tinha ido para a guerra, quis descansar,
né? Podia estar trabalhando, não é caindo ele, né? E aí o que aconteceu? Caiu no pecado, no erro. Então tenha muito cuidado quando você estiver no seu auge. Entendeu? Quando estiver num momento bom. Eu lembro quando eu comecei a fazer palestra, né? E tinha muitas pessoas. E aí eu comecei a ser procurada para fazer algumas parcerias. Um monte de gente começa a babar você, um monte de gente começa a buscar você por interesse, entende? E você tem que ter um discernimento do Espírito Santo no que você deve entrar e no que você não deve entrar, ok? Até porque se você fizer a aliança errada, isso pode destruir o teu propósito. Coração. Ele conseguiu ir até o fim sendo fiel, pois conhecia seu Senhor de verdade. Ele conhecia, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com quem criou ele. E mesmo quando estava errado, não tinha medo de se aproximar e se colocar diante de Deus. Davi, gente, mesmo estando errado, tendo pecado, ele não se distanciava de Deus, ele estava lá se humilhando. É igual se Adão e Eva tivessem feito o mesmo, reconhecido seu erro e se humilhado e pedir perdão. Deus no mesmo dia desceu, ao entardecer como era de costume, entende? Mas às vezes nosso orgulho, né, nos impede de chegar ao Senhor. Né? A gente peca, mas o Senhor está lá disponível. Quem se afasta de Deus é você. Davi soube isso. Eu estou errado, mas eu não vou distanciar Deus. Eu vou chegar mais perto dele, eu vou me arrepender de chegar mais perto dele. Entendeu? E olha só que homem, né? Que homem segundo o coração de Deus, gente. Assim, acima de tudo, o Senhor se preocupa com o nosso coração. Ele está interessado em saber quem somos quando ninguém está vendo. Não se preocupa, às vezes você está se preocupando tanto com o que você está passando para as outras pessoas, mas o Senhor se preocupa com o teu coração. O teu coração limpo, teu coração purificado, que você possa guardar a palavra dentro do teu coração, de fato, impressado, você possa temer. Não importa o que as outras pessoas estão dizendo, falando, estão te aplaudindo, mas Deus está te aplaudindo, né? Ele está interessado em saber quem somos quando ninguém está vendo, entendeu? Não seja uma pessoa mascarada. Quantas pessoas é uma coisa na igreja, quando chega em casa é totalmente diferente, depois não sabe por que os filhos não querem ir para a igreja, não sabe por que o marido não quer ir para a igreja, porque ele não está vendo a igreja em você. Porque ele não está vendo que você, primeiro, não é nenhum templo, né? Templo nem existe hoje, né? De fato, o templo que é templo de fato é só Israel, né? E já houve, já foram 3 templos, o 4º templo agora vai ser construído para até possivelmente o anticristo, segundo algumas teorias, né? Teologia, mas enfim. O templo teria que ser todo aquele negócio do testamento e tudo. Então hoje não tem templo, né? O que tem é instituições religiosas que a gente vai para fazer um agrupamento de irmãos. Mas o templo hoje está dentro do nosso coração. A presença de Deus habita dentro de nós. Ele não está lá longe, ele não está perto, ele está dentro de nós. O Senhor está dentro de nós, no Espírito Santo, ok? Você carrega. Às vezes você quer ser uma coisa só dentro para os irmãos ali, você chega em casa totalmente diferente. Não faça isso. Queira ser quem Deus te chamou para ser. Você precisa agora de relacionamento. Porque quando você começa a ter relacionamento, você é em todos os cantos, principalmente da sua casa. Entende? Você é em todos os cantos e você vai fazer a diferença em todos os cantos, principalmente da sua casa. Porque você que é mulher, o seu primeiro propósito de chamar também é para cuidar da sua casa. Você ter um propósito de acolhimento e proteção da sua casa imenso. Aí você está preocupado nos cargos que a igreja vai te dar e deixa de cuidar dos teus. Isso é negligência. Isso é erro. De acordo com a palavra, o teu primeiro ministério é a tua família. Entendeu? Você é a igreja, você faz parte da igreja, você carrega o Espírito Santo dentro de você. E aonde você for, você tem que manifestar o reino dos céus aqui na terra. Entende? Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Mas você tem que
ser chamado para ser cristão, principalmente na sua casa, no seu trabalho, que você tem que fazer a diferença. As pessoas têm que ver o reflexo de Jesus em você. Você tem que ser sal, você tem que ser luz, né? Então, ser luz perto de outras luzes é fácil, nem ilumina nada. Tem que ser luz das trevas, de fato. Entende? Então, mas vamos lá, continuar. Se preocupa sempre no que você não está vendo. Quem é você para Deus quando ninguém está vendo? Quem é você para Deus quando ninguém está vendo? Entendeu? Lembre que Ele está te vendo. E você tem que agradar e ser aprovado por Ele. Olha sempre isso, sonda sempre o teu coração. Pede para Ele sondar teu coração. Lembra que você tem que agradar a Ele, nem a homem, entende? Muitos heróis da fé, pessoas que viram milhares serem salvos, milagres sobrenaturais e um avivamento genuíno aqui na terra, não terminaram bem suas caminhadas. Então tenha muito cuidado com isso. Às vezes você vê pessoas extraordinárias, que você não seja essas pessoas que estão aqui, eu e você hoje, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa prosseguir até o fim, até tua ida, até tua vinda, até a nossa ida, fiel ao Senhor, crescendo em graça, em conhecimento do Senhor, fiel aos nossos princípios e valores, fiel a Ti, Senhor, ao Senhor principalmente, que eu e você continue na caminhada, não é? Muitas pessoas tiveram coisas extraordinárias, mas terminaram mal. É o exemplo de Salomão, né? Enfim, quantas outras pessoas que a gente vê, entende? Não, que não sejamos, que nem eu, nem você, em nome de Jesus, sejam essas pessoas, mas que a gente possa prosseguir firme, fiel, até o fim, em nome de Jesus. E que diante de cumprir e fazer tudo isso, se no fim. E o que adianta cumprir e fazer tudo isso, se no fim nosso coração não estiver queimando mais por Jesus? Não adianta fazer, você tem que ser. Seu coração tem que estar queimando por Jesus. Você tem que estar tendo uma sede, uma fome por Senhor. Senão você vai caminhar o erro, problema, entendeu? Não adianta começar uma caminhada boa e não terminar ela excelente. Nosso amor por Ele nunca deve diminuir. Não importa o que já vivemos até aqui, sempre existe mais da parte dele. Que nosso amor por Ele nunca diminua, mas sempre esteja queimando, ardendo por Ele, em nome de Jesus. Amém? E a gente vai caminhando para a oração do dia, né, que eu deixo sempre salvo também, para você declarar durante o dia. Lembrando que a gente falou muitas coisas aqui esses 10 dias sobre propósito. Mas que primeiro, antes de você querer fazer algo, seja filho, desfrute. Gente, eu sempre, às vezes eu paro, né? Às vezes, esse ano mesmo, por exemplo, esse ano foi o ano que eu me casei em janeiro. E aí eu sigo alguns princípios, né, do ciclo. E aí alguns princípios judeus. A Bíblia foi escrita por judeus, né? E de fato a gente tem que olhar a Bíblia com o contexto histórico e cultural. Jesus era judeu. Então, tem muita cultura judaica que eu sigo, de fato. E um dos exemplos é os ciclos da vida, são 7 ciclos. E casamento também, né? Casamento lá, até os homens que são do exército, por exemplo, durante um ano eles não vão em guerra, eles não fazem parte do exército. Por quê? Porque eles têm que focar no primeiro ano de casamento deles, que tem que ser edificado. Também é o primeiro ano que é edificação, de aprendizagem. Então, esse ano, por exemplo, eu foquei em edificar minha casa, né? Tem que pedir cada vez mais sabedoria a Deus, de acordo com a palavra, que Ele é nossa rocha, para edificar a nossa casa. Mas esse primeiro ano eu parei de fato. Eu preciso focar para criar alicerces, muito bem alicerçados na minha casa. Esse é o meu foco. Então eu foquei esse primeiro ano lá, tá aí, né? Esse primeiro ano de casamento eu foquei, que é uma cultura judaica, realmente. Primeiro ano você é o de foco, de aprendizagem. Então eu foquei no casamento para criar alicerces. E eu foquei também, estou terminando um livro e tudo mais. Mas, né, às vezes você está tão preocupado em fazer,
que você não vê as coisas que são necessárias. Então, que nesse tempo agora dessas lives de chamada e propósito que a gente falou aqui, você não fique preocupado com o que você tem que fazer, qual é o seu propósito. Mas primeiro que você fique preocupado em ser filho e entender quem Deus é, entender quem você é e ser direcionado pelo Espírito. Entendeu? Porque se você for viciado em fazer, você começa a fazer, você não escuta a voz do Espírito. Você não escuta o que Ele está te direcionando. E aí, às vezes, você começa a fazer, você fica sobrecarregado e termina como muitos homens terminaram mal. Não queira terminar mal, mas queira prosseguir, andar, caminhando, prosseguindo, sem cair. Não que você não vai pecar, mas principalmente, né, se distanciar de Deus na caminhada, na sua longa caminhada com Cristo. A gente tem que começar bem e terminar muito melhor, em nome de Jesus, entendeu? Então, não foca só em fazer. O Senhor não te ama mais pelo que você faz. Há um senso de fato, o homem anseia por um senso de propósito e chamado, mas sempre ponderando. Eu estou tendo o meu tempo de chamado e propósito, de cumprir o que Deus me chamou. Mas eu estou tendo o meu tempo de me encher do Espírito Santo de Deus. Estou tendo tempo de me encher da presença. Se isso estiver tirando teu tempo, não vale a pena. Porque você está dando o que você não tem para os outros. Entende? Então não vale a pena. Você vai ficar cansado, sobrecarregado. E essa caminhada pode não terminar bem. Você pode estar ganhando pessoas lá fora e perdendo as pessoas da sua família, perdendo a sua casa. Entende? Então, olha sempre isso. Não brilhe os olhos para o sucesso, para aquilo e para aquilo. Mas não se esqueça da presença de Deus, do seu íntimo, do quem você é quando ninguém está vendo. Não se esqueça da base da tua família. Entende? Então, faz isso. Em nome de Jesus, eu quero um desejo que todos aqui, em nome de Jesus, cumpram o seu propósito aqui na terra, que o Senhor chamou. Que aí você vai ver de forma plena e a gente vai ver Jesus voltar ligeiro, gente. Que se Jesus não voltou até agora, porque eu sei que não estou manifestando a glória dele. Gente, o Brasil tem, acho que 80% do brasileiro é cristão. Mas se você fosse realmente um país de cristão, você via diferença, né? Em tudo. Então, de fato, você vê que tem cristãos que não sabem quem são. De fato, não sabem quem são. Não sabem o poder que carrega dentro deles. E a gente não está manifestando o reino dos céus aqui na terra. Para que o Jesus venha, entendeu? Então, a gente vai caminhar para a oração final, mas que você saiba isso, que você comece bem a caminhada, mas que você termine muito melhor com Deus, entendeu? Obedecendo, e você possa, eu e você possa ser conhecidos como homens e mulheres segundo o coração de Deus, obedientes segundo o coração dele, não segundo o coração de homens. Pai, peço uma revelação maior de quem tu és. Gente, minha oração muitas vezes é assim: me ajuda a entender cada vez mais quem o Senhor é, porque eu entendendo quem Ele é, eu me aproximo mais, eu me conheço mais. Então que a gente possa orar todos os dias isso. Peço uma revelação maior de quem o Senhor é. Eu não quero mais viver com medo, mas desejo andar com o entendimento do teu grandioso amor por mim. Ai, gente, tô travando ele aqui. Eu não quero viver mais com medo, mas desejo andar com o entendimento do teu grandioso amor por mim. Mostra-me como posso alegrar o Senhor enquanto cumpro o meu chamado, sendo fiel todos os dias. Dá-me um coração segundo o teu e ensina-me a ser constante em teus caminhos, para continuar queimando com esse amor por ti até o final da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa continuar caminhando, queimando no amor de Cristo até o final da nossa vida, até Cristo voltar. Amém? Gente, então foi isso. Esses devocionais lindos, né, que a gente passou. Foram 20 dias usando ele. E ele foi um grande instrumento de Deus assim, na minha vida, para que eu entendesse quem eu era. Eu me lembro quando eu cheguei em Alphaville, eu entrei em ansiedade, né? E o Senhor me deu ali, o Senhor me curou. E ele foi um instrumento.
Eu comecei ali a cuidar do meu corpo, da minha alma, do meu espírito no início do dia. A primeira coisa que eu fazia era meu devocional, meu momento com Deus. Depois eu ia para academia e depois eu cuidava da minha alma, que é o conhecimento das emoções. E aí eu fazia um livro sobre emoções, enfim, para edificar também a minha alma, para crescer em conhecimento. E, gente, foi uma semana a ansiedade passou. E toda vez, né, que eu vejo que eu estou entrando em ansiedade, porque eu não estou fazendo isso. Que eu não estou cuidando do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Principalmente do meu espírito. Então que você possa viver isso. É de fato que meu desejo é isso, né? A gente falou muito sobre identidade. Que você possa conhecer quem você é. Se você não conhecer quem você é, então não tem como você fazer algo, não tem como você fazer o que você foi chamado. Você não sabe o poder que você carrega, entende? Se você não sabe quem você é, não tem como você fazer algo também. Às vezes você que está fazendo para Deus, você está fazendo por causa que o homem está te mandando, né? E às vezes você não sabe que é aquilo que não tem nada a ver com o que Deus te chamou. Então primeiro você precisa crescer em relacionamento com Deus, no seu íntimo com Deus. E isso pode começar por meio do devocional. Então você pode também criar um hábito de ter devocional. Ok? E no relacionamento você vai entender quem você é e você vai se mover rumo ao seu chamado e propósito. Deixe o Espírito te direcionar rumo ao que Ele te chamou. Em nome de Jesus. É isso, meus amores. Deus abençoe, seja são abençoados, que vocês possam acessar todas as fontes de Deus, tudo que o Senhor já liberou sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Tchau, um abraço.